Em visita ao Paraná, o presidente eleito e reeleito da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, confirmou a criação de um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária na Casa Legislativa. O político visitou a feira ontem, show rural Copavel, em Cascavel, e esteve acompanhado aí de diversos parlamentares da bancada paranaense. Arthur Lira segue no comando da Câmara Federal depois de ser apoiado por um único bloco que contou com 20 partidos, incluindo 2 federações. Para se reeleger, Lira obteve a maior votação absoluta de um candidato à presidência da Câmara, considerando os registros dos últimos 50 anos. Foram 464 votos entre os 513 deputados. Depois de passear pelo show rural e conhecer toda a estrutura de uma das maiores feiras agropecuárias do país, Arthur Lira concedeu uma coletiva à imprensa. Durante a entrevista, o presidente da Câmara Federal adiantou que será criado um grupo de trabalho para debater a reforma tributária. Hoje estamos assinando uma ordem lá, criando um grupo de trabalho composto por 12 parlamentares. Essa matéria já foi muito discutida, né? Ela esteve no Senado há quase 2 anos e não conseguiu avançar. E o que eu penso é que esse grupo de trabalho vai facilitar o debate para os novos parlamentares que chegam agora no Congresso Nacional e que não tinham familiaridade específica com o tema. Então, esses terão a oportunidade de se familiarizar junto com os que já lá estão, para que a gente amadureça primeiro no âmbito do Congresso Nacional, que tragamos todos os setores importantes do Brasil. E não há, eu conversava ontem com o relator Aguinaldo, não há, Zeca, possibilidade de um tema desse andar sem ouvir o agronegócio. Arthur Lira também mencionou a estruturação na Câmara de Fórum Permanente com representantes de várias bancadas para que sejam debatidas as demandas de cada estado. Então, deste fórum já tinha sido tratada com integrantes dos blocos estaduais durante as tratativas para Lira conseguir o maior número possível de votos para sua reeleição à presidência da Câmara. É isso, o Arthur Lira esteve aqui no show rural, que mostra a importância do evento, né? O presidente da Câmara esteve aqui conversando com quem estava no evento, também trazendo essas questões políticas nacionais para dentro aqui do show rural. Vamos lá, ele falou de reforma tributária, que é urgente e necessária, justamente nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que vai provocar aí perdas milionárias para várias empresas. Aliás, perdas bilionárias. Só a Embraer, por exemplo, em uma decisão sobre tributos do Supremo Tribunal Federal, vai ter um impacto de 1,16 bilhões de reais. O Grupo Pão de Açúcar também com uma perda significativa. E por quê? Porque o Brasil é tão maluco, gente, tão maluco, que você tem a chamada coisa julgada. O que é isso? É quando um processo passou por todas as instâncias possíveis e imaginárias e tomou-se uma decisão final. Olha, geralmente o Supremo Tribunal Federal. É isso, acabou. Não há mais discussão. Tem um carimbo lá, coisa julgada. Você não discute mais o assunto, correto? Era assim até ontem. Agora não é mais assim. Para você ver como funciona a insegurança jurídica nesse país. Então tinha lá uma questão que era tratada como definitiva, coisa julgada. Agora o Supremo diz que não é mais. Não, veja, vamos aqui rever essa decisão e o que estava fechado, lacrado, como decidido, agora foi reaberto e vai ter que ser rediscutido. Inclusive empresas que tinham ali a certeza que não tinham mais que pagar determinado valor, agora vão ter que pagar esse valor. Você imagina fechar um balanço disso? Você imagina para o empresário? Ele foi lá, entrou na justiça de boa fé, contratou lá seus advogados, o processo correu por anos e no final decidiram, não tem que pagar mesmo tributo, tá tudo certo, toquem a vida. Aí um tempo depois, um juiz fala assim, não, tem que rever isso aqui tem algum problema, eu vou decidir de volta. E decide no sentido contrário. Esse é o Brasil. É por isso que é tão difícil investir nesse país, empreender nesse país. É por isso que o investidor tem medo de fazer as questões necessárias para se desenvolver. É por isso que o empresário sofre tanto. E isso só revela como nós precisamos mexer no nosso sistema tributário. Nós precisamos de um sistema que não gere tantas dúvidas, que não tenha tantas áreas cinzentas, tantas possibilidades de interpretação.
O atual regime é ruim para todo mundo, exceto para alguém talvez vive da judicialização de questões tributárias. Fora isso, todo mundo perde. E perde duplamente, porque perde no tributo, que paga demais, que paga dobrado muitas vezes, e perde o país na geração de empregos, por exemplo, porque o investidor não vai colocar dinheiro em um negócio que ele não saiba como as coisas vão se posicionar ali daqui 2 anos. Então ele guarda o dinheiro. Para que eu vou empreender? Para me gerarem tributos que eu nem sei se eu vou ter que pagar direito ou não, quanto será? Então não dá mais. Passou da hora do Brasil discutir uma reforma tributária de verdade. E junto com a reforma tributária, e é isso que eu quero alertar aqui, porque o discurso do Lira é muito bom sobre a reforma tributária, mas ela, sem uma reforma administrativa, não serve de nada. Por quê? Porque você não diminui o preço se você não diminuir o tamanho do custo. O Estado brasileiro é grande, pesado, lento e caro. Se a gente não diminuir o preço dele, não adianta reformar os tributos, porque vai trocar 6 por meia dúzia. Talvez você até organize aquela sopa de letrinhas lá, você consiga dar mais fluidez para os pagamentos dos tributos, mais segurança em uma coisinha. Mas a carga tributária, o preço vai ficar o mesmo. Então, nós temos que enxugar o Estado, reduzir o custo, para discutir junto com isso uma reforma tributária, para aí a gente tirar dos nossos pés esse peso do Estado brasileiro e o Brasil desenvolver. Gente, eu estou aqui no Show Rural em Cascavel, o Brasil que dá certo. Se não fossem os impostos, esse sistema burocrático estatal, o Brasil estaria 1000 anos-luz na frente. Apesar do Estado brasileiro, a gente ainda consegue avançar um pouco. Imagina se não tiver o peso do Estado. Essa é a reforma urgente. A reforma tributária, ali na mesa, é a mais urgente. E o Mark acerta quando fala, ela tem que estar conectada diretamente com a reforma administrativa. Porque você tem que falar o seguinte, nós vamos reduzir a carga tributária aqui e nós, junto com isso, vamos reduzir aqui os gastos do Estado. Porque, olha, a gente vai ampliar a capacidade de investimento da iniciativa privada, deixando de tomar dinheiro das pessoas, então o Estado precisa ter uma participação menor também. Então você faz as coisas andarem ali para e passo, você começa a acreditar, começa a enxergar a realidade. As pessoas são eficientes e sabem como gastar o dinheiro delas. Então, assim, você acredita nas pessoas. Agora, a minha percepção, Mark, eu quero saber qual é a tua também, é o seguinte, a chance dessa reforma tributária sair pior, muitas vezes, do que a gente espera, é muito grande. Porque eu já conversei com alguns parlamentares, eles já estão começando a pensar naquela questão do lobby, de quais interesses eles vão privilegiar aqui ou ali. Tinha parlamentares já defendendo o interesse dos bancos, encontrando formas ali de aliviar a situação do setor financeiro. Ou seja, a maluquice, a loucura, esse manicômio tributário que a gente vive pode ficar até pior, porque os setores organizados já estão ali fazendo pressão para tentar defender o seu pedacinho. Agora eu quero pegar uma carona no teu argumento que você falou do Supremo Tribunal Federal. Essa maluquice é tão grande, Mark, tão grande, porque veja só, o Supremo Tribunal Federal ela é uma corte constitucional. Por isso que você acerta com isso. Bateu ali, eles julgaram, acabou. Porque eles interpretam a Constituição não mudou, não teve uma emenda, não teve nada diferente, então não tem razão de ser de uma nova interpretação. Mas o que acontece com as iluminadas cabeças do nosso judiciário? Eles fazem o seguinte, mudou a composição, eles querem opinar também. Eles falam, peraí, não importa que a corte já participou, já decidiu sobre isso. Eu não era ministro na época e eu quero dar o meu pitaco, eu quero dar a minha contribuição, quero falar sobre o assunto também. E daí você traz insegurança para todo mundo. Já conversei com empresários que se lamentavam, falando o seguinte, olha, eu opero esse setor no Brasil, opero esse setor na Europa e também nos Estados Unidos. O Brasil, ele tem mais de 20 vezes a quantidade de funcionários necessários no jurídico tributário e na área financeira, porque no Brasil, além de pagar muito imposto, é difícil pagar o imposto, eu tenho que ficar ali achando o caminho certo, porque senão eu sou multado. Então, ou seja, a insegurança jurídica, tributária e política, Mark, tem afastado investimentos. O Brasil tinha tudo para dar certo, se você acerta quando fala, se isso não fosse o Estado. Então, a gente tem avançado, apesar dessa confusão e dessa balbúrdia. Dá 3 exemplos aqui rapidamente para os ouvintes entenderem a confusão que é o sistema tributário brasileiro. Vamos lá. Sabe esse chocolate famoso aí, o sonho de valsa? Fiz merchan aqui. Desculpe, Marcelo Requer, nosso diretor comercial. Mas só para as pessoas entenderem.
Você lembra que antes ele era enroladinho em dois? Você puxava assim, ele desenrolava. Lembra como é que era o sonho de valsa, né? Então, ali ele era um bombom. Ele era um chocolate, um doce. Ele tinha um tributo. Aí o pessoal achou uma brecha para falar que aquilo não é um bombom, aquilo é um waffle. É um biscoito, uma bolacha. Cada um chama de um jeito. Daí ele trocou, pode ver que ele trocou a embalagem, virou uma embalagem fechadinha assim. Aí ele ficou mais barato o imposto. Mas marca é o mesmo produto. Pois é, mas para o sistema tributário brasileiro é outra coisa diferente e trocou a alíquota. Por isso que trocou, não foi porque eles quiseram modernizar nada, é porque eles quisiam pagar menos imposto. Sabe aquele chinelo Crocs? Sabe? Você já teve, Bia? Aquele Crocs? Sabe qual que é, né? Foi moda bastante e hoje muita gente ainda usa, né? Confortável. Então, confortável. É meio... O gosto visual é meio duvidoso, mas é confortável. Agora vamos lá. Teve uma discussão de anos entre os tributaristas brasileiros se aquilo é sandália ou sapato. E acredite, havia diferença de imposto nisso. Sabe a farinha de rosca que você compra no mercado? Como é que ela é feita? Geralmente, né, o supermercado faz o pão de padeiro, pão francês. O que não vende, volta para a cozinha, né, é torrado, moído e a farinha de rosca, certo? O pãozinho, tem uma alíquota de imposto, que é X. Agora, quando o pão que não foi vendido retorna para a cozinha, torrado, moído e vendido com farinha de rosca, é outro imposto. Então, você imagina a loucura para um dono de mercado que ele tem o mesmo produto, no momento A, uma alíquota, no momento B, outra? Então, isso é loucura. É loucura. Eu podia ficar aqui a manhã toda dando exemplos como esses. É assim que funciona o Brasil. E mais, o pior de tudo é que essas regras, elas são voláteis de acordo com quem as interpreta. Então, o fiscal da Receita, ele tem o poder de dizer, não, essa aqui é sapato, não é sandália. E embargar a tua carga por meses, Pedroso. Meses. E você fica lá. Você comprou o produto, você quer vender o produto, e você não pode porque algum burocrata do Estado está dizendo, não, eu tenho que decidir isso aqui é sandália ou sapato. É assim que funciona o Brasil e é por isso que nós precisamos discutir uma reforma tributária urgente. Imagine quanto a gente pode crescer tirando essas amarras. Essa é a necessidade desse debate.